Você mudou a vida das pessoas. Você faz isso diariamente, só que você se mantém tão dentro da humildade que você carrega que você não percebe o quanto você muda a vida das pessoas. Eu fico feliz de ouvir isso, Robertinho. Sim, a gente recebe alguns relatos que me surpreendem, né? Claro, de pessoas que falam que depois de assistirem a Ronda do Consumidor passaram a lutar pelo seu direito. Mudou a vida da pessoa. Sim, certamente. Eu vou explicar acerca dessa mudança que falávamos. Porque eu não posso deixar de ser leal ao que eu acredito, que é o que realmente é maior em mim, sabe? Quando eu digo que a Honda ela não é capaz de mudar a vida das pessoas, eu estou me referindo ao quê? A Honda do consumidor, ela é transitória, certo? Ela é algo que só vai existir enquanto a gente estiver aqui, né? Você só precisa lutar por direitos, direito do consumidor inclusive, enquanto você tem vida para estabelecer uma relação de consumo, né? E nesta relação de consumo ser lesado e precisar lutar pelo seu direito. Mas você pode assistir a Ronda do Consumidor, se inspirar, desejar fazer uma graduação de direito, desejar lutar também pelo seu direito, se sentir representado. Só que se você estiver triste, se você estiver angustiado, se você estiver sem esperança, depois de um episódio da Ronda, você vai continuar triste, vai continuar angustiado, vai continuar sem esperança. Por quê? Porque a Ronda do Consumidor ela é capaz de tratar apenas de coisas que são terrenas, que são desse plano aqui. Você pode assistir um episódio da Ronda do Consumidor e as suas emoções não serem curadas, né? O seu corpo físico não ser curado, porque ela não é capaz de curar. Ela é capaz de inspirar. De forma nenhuma eu desdenho do poder que tem a luta pelo direito na influência de outras pessoas para lutarem também pelo direito. Mas eu preciso de entender que tudo isso é muito limitado. É algo que não é capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito. A Ronda do Consumidor ela não é capaz de trazer alegria para um lar que esteja destruído. Ela não é. A Ronda do Consumidor não é capaz de trazer alegria ou reconciliação para um casamento que esteja destruído. Não é capaz. A Ronda do Consumidor não é capaz de adentrar num hospital e trazer alívio, paz, esperança para quem esteja ali no hospital acamado e desesperado por uma enfermidade. Então, eu digo que ela não é capaz de mudar as pessoas nesse sentido, né? E eu dizia no contexto do que realmente é importante e grande para mim. Como eu conversava com vocês, participei recentemente de uma conversa que nos minutos finais o apresentador descobriu quem realmente é o Benoni que se apresentou, né? Porque eu passei 2 horas, como passo, né, no meu trabalho, apresentando o Ben Mendes, jornalista, que faz um trabalho de levar a cidadania às pessoas, lutar contra a injustiça, lutar pela democracia. Mas quando o Benoni fala, por isso que eu prefiro que o Benoni fale, eu tento em todos os momentos levar palavra de vida eterna que não provém de mim, né? Porque se eu falo para vocês palavras de vida eterna, aí sim elas são capazes de entrar em uma casa em um casamento que esteja destruído e restaurar, né? A palavra da cruz, a palavra do evangelho que eu acredito, ela sim é capaz de entrar dentro de um hospital e trazer cura, e trazer esperança, e trazer alívio. Ela é capaz sim. Eu passei agora vindo para cá. Já vai começar assim. Segura, Benoni. Eu passei agora vindo para cá pela Cracolândia. Eu tô hospedado num hotel na República. Não adianta eu descer, parar e
entregar um código de defesa do consumidor ou conversar com aquelas pessoas ali sobre direito do consumidor. Não adianta. Eu não sei nem se elas vão conseguir me ouvir. Amanhã ou daqui a poucas horas, elas vão estar de novo lá fumando seu crack, precisando de cada vez mais e mais e mais de drogas potentes, para que elas saiam de um estado de dor. Então não adianta. Eu não tenho poder, possibilidade de descer e com o Código de Defesa do Consumidor mudar a vida daquelas pessoas. Mas eu acredito no poder do Evangelho para fazer isso. Eu acredito. Eu acredito que um homem ou uma mulher que esteja dentro de um carro, se ele para e ele chega numa Cracolândia dessa, ou qualquer outro lugar que tem alguém aflito, desesperado, angustiado, se ele para e ele leva a palavra de vida eterna, essa palavra é capaz de resgatar aquela pessoa. Quantas pessoas que são resgatadas de uma posição de extremo sofrimento depois de terem ouvido a palavra da cruz? Sim. E não é de agora. Não é de agora, Robertinho. Diz as Escrituras... Não tem jeito, gente. Eu vou ter que falar de Escrituras. Por favor, é isso que a gente quer ouvir. Diz as Escrituras que Jesus, ele estava caminhando pelas cidades e algumas vezes existiam pessoas paradas à beira do caminho. À época, essas pessoas não estavam usando crack, mas muitas delas estavam acometidas por enfermidades que eram distantes da sociedade. Outras estavam mendigando. Outras estavam destruídas e sem esperança. Algumas estavam enlutadas. E Jesus parava no meio do caminho, na trajetória dessas pessoas, e Jesus, ele falava a elas palavras, e isso era capaz de mudar a vida dessas pessoas para sempre. Para sempre. A ponto aquele contato que essa pessoa teve com a palavra de Cristo fez com que nunca mais ela ficasse à beira do caminho. Você faz ideia do que é isso? Eu acredito no Evangelho que é capaz de interromper uma trajetória de sofrimento de qualquer pessoa. A ponto de, a partir do momento em que ela receber a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, e crer que nunca mais ela volte para aquela posição de angústia, de sofrimento, de dor. Então, é isso. A minha vida, a gente precisa de almejar coisas maiores. Eu não posso acreditar que o fato de hoje ser um jornalista respeitado no meu país, que isso é o ápice que Deus tem para minha vida. Isso não é. E eu não estou falando isso com soberba, com falta de humildade, dizendo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu tenho que alcançar uma posição humana muito maior. Não é isso que eu estou dizendo o contrário disso. Eu estou dizendo que o que Deus de fato almeja é que em minha boca haja sempre palavras de esperança para qualquer que seja a pessoa que esteja à beira do caminho, sabe? Então, o ápice da vida de um homem, como eu creio, não é quando ele está diante de uma multidão falando, como eu falo na Ronda do Consumidor. Não, o ápice é quando ele está à beira do caminho, socorrendo o perdido. Esse é o grande ministério de alguém. Você acha que esse daí é o maior amor que a pessoa pode ter? É o maior amor, porque é o que vem das Escrituras. O texto sagrado diz que o ápice do ministério de Cristo não foi quando ele estava nos céus e recebendo toda a glória pela eternidade. Diz o texto sagrado que, em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo chegou ao ápice da humilhação. A pior morte. A pior morte. Morte que era reservada aos piores malfeitores. A morte de cruz. A morte de cruz. E aí o texto prossegue dizendo, pelo que... Então, nós que gostamos de linguística, né? Pelo que, ou seja, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está na terra, nos céus e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o ápice do ministério de Cristo não foi quando Cristo estava juntamente com Deus criando todas as coisas. Tudo isso que nós vemos, toda essa beleza, as montanhas, as florestas, os animais, os rios. Isso não era o ápice da grandeza de Jesus, o ápice do seu ministério. Não foi esse. O ápice do ministério de Jesus foi quando ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, se importou com inimigos, porque éramos inimigos. Não queríamos saber de Deus e nem de Cristo, né? Ele se importou com inimigos, assumiu a forma humana, morreu na cruz por uma humanidade que sequer o conhecia, e aí por causa disso Deus o exaltou soberanamente. Então é assim que eu creio, que a grandeza de um ministério de um homem está quando ele se importa com o seu inimigo.